Bom dia a todos, bem-vindo à palestra de apresentação da Quality Management Coaching. É um modelo estrutural que une as técnicas de coaching ao sistema de gestão da qualidade. Principalmente nos dias de hoje, é muito importante a gente falar sobre pessoas, correto? Falando sobre a crise. Bem, eu tenho algumas informações, tem o meu e-mail aqui embaixo, o meu celular, caso depois vocês queiram entrar em contato, fiquem à vontade, tá bom? Para que a gente possa falar um pouquinho mais. Falando da nossa agenda de hoje, o que nós temos? Bom, já fui apresentada, então, referente a Lima Fávaro, objetivos da palestra. Vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos, o cenário, oportunidade, objetivos e benefícios do Quality Management Coaching e também as etapas da própria ferramenta, né? Quais são as etapas? Quais são os resultados que ela pode gerar, né? Então, vamos lá. Vamos direto à apresentação. Já essa parte a gente pula, porque já foi. Bom, é importante comentar um pouquinho sobre a Lima Fávaro, que é uma consultoria especializada em coaching, está há 15 anos, mais de 15 anos no mercado, e a gente tem como missão oferecer soluções que desenvolvam o máximo do potencial humano dentro das organizações. E a gente faz isso em empresas de pequeno, grande e médio porte, tá? A nossa visão é realmente ser referência em coaching com foco no desenvolvimento de pessoas, times e na empresa como um todo, né? E principalmente utilizando os nossos valores, que é respeito, empatia e comprometimento. Respeito com a individualidade de nossos clientes, empatia, entendendo a real necessidade dos nossos clientes. Não dá para a gente ir lá e oferecer coisas que não estão alinhadas à necessidade. E competência, estar sempre focado em novas ferramentas, em novos conhecimentos, para que a gente possa auxiliar os nossos clientes em seus objetivos. Nosso compromisso principal é apoiar sua individualidade, respeitando seus limites e celebrando performance. O mais gostoso é celebrar performance, né, gente? Então vamos lá, resultados, principalmente. Bem, essas são algumas soluções da Lima Fávaro. Gostaria de deixar claro que no Quality Management Coaching, que é essa ferramenta que a gente vai apresentar, qualquer produto que a Lima Fávaro tem pode ser utilizado no processo, tá? Desde que bem identificado a necessidade do cliente. Vamos lá? Bom, o objetivo da palestra, vamos entender um pouquinho mais. O primeiro objetivo é apresentar, de fato, um modelo estrutural que une as técnicas de coaching ao sistema de gestão da qualidade. Para que a gente apresente essa estrutura, é importante nós falarmos de 4 pilares. Primeiro, nós temos um olhar sobre a cultura organizacional, sobre as competências essenciais. Quais são as competências essenciais do negócio? Né? Quais são as competências essenciais da organização que vocês atuam? Em seguida, identificar, levantar os indicadores, as metas, com o objetivo de, em seguida, realizar o aculturamento. Vai ficar mais claro nos nossos próximos slides sobre isso, tá bem? Para isso, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos bases do Quality Management Coaching. O primeiro conceito tem a ver com o sistema de gestão da qualidade, que ele assegura que qualquer organização possa gerenciar a forma de fazer as coisas de modo sistêmico, para que as pessoas possam realmente, para que seja eficaz e eficiente. Tá? Esse é o primeiro. E aí nós temos aqui o sistema de gestão da qualidade, quando bem gerenciado, apresenta os seguintes benefícios: a consistência no mercado, atendimento das necessidades do cliente, motivação, envolvimento e assim por diante. Falando um pouquinho agora sobre o próximo slide, o sistema de gestão da qualidade respeita os 8 princípios da qualidade, que também o Quality Management Coaching tem eles como base, que seria o foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processos, abordagem sistêmica para a gestão, melhoria contínua, abordagem factual à tomada de decisões e, por último, benefícios mútuos nas relações com fornecedores, né? Isso é de extrema importância e por isso que nós desenvolvemos o Quality também nesse mesmo modelo, tá? Falando um pouquinho sobre coaching, é um processo que produz mudanças positivas e duradouras com curto espaço de tempo. E pensando principalmente na crise que nós nos encontramos, que o mercado se encontra, realmente se faz necessário se reinventar, se reciclar o mais rápido possível. Algumas oportunidades de desenvolvimento do Quality, né, do coaching.
O autoconhecimento, que é a base principal para toda e qualquer performance. Não existe performance sem autoconhecimento. Vocês precisam, de fato, ter conhecimento de quais são os gaps que vocês têm, quais são os potenciais que vocês têm, tá? Alinhamento de valores, gaps comportamentais, percepção de complementariedades e metas. Vamos lá. Bom, a cultura de coaching dentro da organização faz toda a diferença, faz com que as empresas, na verdade, elas se sintam mais poderosas, tá? Então, assim, o coach, ele flui de forma a criar uma teia de ligações entre a organização como um todo, em todas as áreas. E o coach, a partir do momento que essa cultura está instalada, vocês podem considerar que a organização é de sucesso. E uma organização de sucesso é a organização que apoia a performance, que busca resultado, tem boas relações de trabalho, dão todo o suporte em desenvolvimento, crescimento, né, para a organização como um todo. Tudo bem? Eu estou tentando ser um pouco rápida, porque tem muita coisa aqui. Mas vamos lá, o último conceito para a gente poder entrar no Quality, né, são as competências, né, a importância da competência. Aí eu provoco até vocês, né, pensando em bons resultados para a organização, pensando em performance. Essa teoria é conhecida por todos, que é o conceito chá, correto? Mas qual delas é a mais importante? É o saber? É o saber fazer ou querer fazer? Qual delas de fato gera resultado na organização, né? Todas. O objetivo não é nós respondermos ela aqui, tá bem? É só uma provocação. A origem do Quality, vamos falar um pouquinho então. Bom, então assim, ao longo desses meus mais de 15 anos de experiência no mercado, atendendo empresas de pequeno, grande e médio porte, nas reuniões de gerenciamento, nas reuniões de início de qualquer trabalho, a gente tem um momento de levantamento de expectativas. E nesse momento de levantamento de expectativas, a gente, assim, 100% das empresas que eu entrei até então, a gente consegue identificar que eles têm a necessidade de ser referência no mercado. Quem não quer, né? E tem a necessidade de reter talentos, porque olha como é difícil, né? O quanto custa para a organização treinar, desenvolver todos os profissionais, principalmente da área técnica, né? As queixas mais frequentes. Então é muito engraçado porque, frente a essas reuniões, em seguida eu desço e converso um pouquinho com os gerentes, com os colaboradores, para entender um pouquinho mais sobre a cultura da organização, para que a gente consiga ser mais assertivo. E aí a gente tem as seguintes respostas. Os gestores falam o seguinte: mas os meus colaboradores não têm falta, eles têm falta de comprometimento, eles não estão motivados, existe conflito entre a área administrativa e a área comercial, existe conflito da fábrica, e aí por diante. E a gente senta e começa a conversar com os colaboradores, o que que acontece? Eles não dão feedback, a empresa não dá feedback, tem uma falta de reconhecimento, eu estou aqui, eu ralo pra caramba, mas está faltando reconhecimento. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Né? Acho que não, empresas de vocês não têm isso, né? A gente desconhece a estratégia. Que estratégia que a empresa tem? Ela não tem estratégia, a gente escuta muito isso, né? A falta de clareza do escopo de trabalho. Eu não sei nem de fato o que eu tenho que fazer, o porquê que eu estou fazendo isso. E principalmente na área da qualidade, quando a gente, no momento de auditoria da ISO, a gente consegue identificar isso muito claro, porque eles não entendem por que tem que ter todo aquele processo de qualidade. Não está integrado isso dentro deles, não é pertencente deles. Vamos lá. Bom, a oportunidade. A oportunidade, na verdade, depois, o que eu vi, frente a toda essa necessidade que a gente identificou nas empresas, eu identifiquei uma oportunidade de fazer as empresas se sentirem mais autossuficientes, para que elas realmente consigam garantir a qualidade através da mudança comportamental. Eu, de fato, verdadeiramente acredito na mudança comportamental, mas ela vem principalmente pelo autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, nós não estamos falando de psicologia, aquela coisa, não, é autoconhecimento do quanto eu sou capaz, é autoconhecimento do que eu posso superar. Isso sim faz a diferença numa organização. É autoconhecimento de entender qual é o papel dele dentro da organização, né? Facilitar a transmissão de conhecimento, quanto é importante isso. Quando a gente facilita o conhecimento, tem a complementariedade, a percepção do quanto um completa o outro dentro, o quanto uma área completa a outra dentro da organização, né? E assim
por diante, né? Desenvolver habilidades em todos os níveis da empresa, engajar os colaboradores com a missão, visão e valores. Gente, agora vem um tema importante. A missão, visão e valores, a gente conversa com muitas empresas e muitos diretores falam, não vamos mexer com isso, ó, tá ali, deixa a empresa. O que a gente consegue identificar hoje no mercado, que as empresas que de fato não olham para a sua missão, para a visão e os valores, não se reinventam de acordo com as mudanças do produto, com as mudanças da organização como um todo, elas sim passam a ser arcaicas. É complicado isso, né? Tá? Vamos para o próximo. Bom, para falar do Quality Management Coach, é importante nós falarmos de 4 pilares. O primeiro pilar é a cultura organizacional coerente, né? O segundo pilar é as competências essenciais. Terceiro, indicadores e metas. E o quarto, o aculturamento eficaz. Quando a gente fala da cultura organizacional, vale a pena algumas perguntas. O quanto a cultura organizacional da sua empresa os funcionários se sentem literalmente pertencentes a ela, né? O quanto a sua missão retrata a sua realidade hoje. O quanto a sua visão retrata aonde de fato vocês querem chegar. O quanto ela está aculturada. E aí vai. São várias perguntas. Competências essenciais é um pouquinho daquilo que eu falei, né? A importância da empresa ter um olhar para o negócio primeiro. Qual é o negócio da organização? Né? Pensando no mercado. Quais são as competências essenciais desse negócio? Quais seriam as competências diferenciadoras desse negócio? Desce um pouco mais, vamos para a organização. Se questiona da mesma forma. Quais seriam as competências diferenciadoras para que a gente pudesse ser referência no mercado? Né? E assim, em seguida, pensamos nos cargos. Quais seriam as competências básicas, essenciais para cada profissional que está atuando em cada área? A partir do momento que a gente faz todo esse alinhamento, vamos levantar os indicadores e as metas. Estão realmente alinhados com a missão, com a visão, com todas as competências, com a necessidade de performance nas competências essenciais da organização? E, em seguida, um aculturamento. Vamos lá. Objetivos e benefícios. O objetivo e benefício do Quality seria, primeiro de tudo, a avaliação compartilhada da missão organizacional. Se faz necessário ter esse olhar. Trabalhar a percepção da complementariedade, onde cada área se completa, né? É muito interessante porque bom, eu vou explicar isso um pouquinho mais lá na frente, seguro essa. Reforçar a cultura de proatividade e engajamento. Como é que a gente reforça a cultura de proatividade e engajamento? Será que a cultura de proatividade e engajamento a gente não reforça naquele profissional que tem clareza do que de fato ele faz e tem clareza da competência essencial que ele tem que ter para ele ser um diferencial na organização? Né? Aculturamento da missão, visão e valores por toda a empresa, definição de indicadores e metas e, é óbvio, um processo de melhoria contínua, porque sempre nós temos que estar nos reinventando. Garantindo assim o sucesso do sistema de gestão de pessoas, da qualidade para o alcance dos resultados estratégicos. Vamos lá, agora entrar a reflexão é importante. Vamos pensar um pouquinho sobre algumas questões aqui. Pensem, cada um pensa na sua organização, tá? Será que a missão, visão e valores estão de acordo com o cenário atual? O planejamento estratégico é norteado pela missão e visão? Será que todos os colaboradores sabem qual é a missão, visão e valores na sua empresa? A empresa tem clareza de como a cada área contribui para o alcance da visão? Essa é bem interessante, né? A empresa tem clareza de como cada área contribui para o alcance da sua visão? Se a empresa não tiver clareza, se isso não tiver na estratégia, não adianta, cada um está remando para um lado. As competências essenciais do cargo estão alinhadas com as competências essenciais do negócio? Tem mais um pouquinho, é essas aqui. Existem a cultura de compartilhamento de conhecimento? O que a gente vê geralmente nas organizações, né? Cada um parece que senta em cima do seu conhecimento. Eu não vou passar porque vão roubar meu lugar. É interessante isso, né? Tem muito disso. Consigo solucionar os gaps comportamentais que influenciam diretamente no sistema de gestão da qualidade? Né?
Como posso tornar os colaboradores mais engajados? Existe algo além da preocupação com os produtos e processos? Vamos para o próximo. Caso essa análise de vocês tenha sido mais negativa, nós temos alguns possíveis consequências. Uma falta de engajamento, uma queda de rentabilidade, cargos totalmente desalinhados à estratégia, a falta de alinhamento entre departamentos, a rotatividade que realmente gera um prejuízo muito grande para a organização, problemas de comunicação. Na empresa de vocês também não tem problema de comunicação, né? Vamos lá. Bom, vamos falar agora das etapas do Quality. Vamos entender um pouquinho mais. As etapas do Quality, como eu havia dito, inicialmente são os pilares e cada pilar tem as suas etapas para que a gente consiga de fato atingir o objetivo do cliente, que é muito bem alinhado inicialmente. Inicialmente, no primeiro pilar, que é a cultura organizacional coerente, a gente vai fazer as seguintes etapas. Inicialmente, o levantamento de expectativas. Nós sentamos com os diretores das organizações, levantamos as reais expectativas, né, e identificamos as evidências de todo o caminho que tem que ser percorrido. Em seguida, nós fechamos um diagnóstico. Esse diagnóstico ele tem principalmente o objetivo de mostrarmos para a nossa empresa cliente que nós nos sentimos aculturados da necessidade da organização e não necessariamente é um diagnóstico para a organização. Vai até ser, mas o mais importante é que a gente esteja aculturado à necessidade, pois só assim a gente consegue atacar e fazer um processo de performance. Em seguida, a gente vai fazer uma avaliação da cultura. A avaliação da cultura inicialmente é feita com os diretores, somente os diretores. Em seguida, fazemos o mesmo processo com todos os gerentes. E aí fizemos uma avaliação. Nessa avaliação, vai manter a cultura? Ok, só entramos no processo de aculturamento. Tá? Mas, se a avaliação da cultura identifica-se que se faz necessário reajustar e redefinir, tem uma construção compartilhada entre os diretores e gerentes. É um trabalho lindo, porque esse trabalho a gente consegue identificar os diretores, geralmente são 3, 4 diretores donos da organização, que às vezes cada um tem a sua competência, né? Cada um tem a sua mas não identifica a complementaridade do outro, só consegue ver os gaps do outro no processo. E esse trabalho faz toda a diferença para nós trabalharmos a complementaridade entre os diretores e entre os gerentes. Os gerentes passam a entender melhor a estratégia dos diretores, porque é um trabalho compartilhado, é o mais gostoso. Ferramentas do coaching que a gente utiliza no processo, vocês podem ler depois, qualquer coisa a gente volta a falar, senão eu perco, né? Objetivos dessas etapas: avaliação da coerência da cultura com o cenário, envolver o máximo de pessoas no projeto para que a gente consiga fazer esse processo de pertencimento, percepção de complementariedade, que é o que eu havia dito entre os diretores, gerentes e assim, e redefinição ou ajuste da cultura. O próximo pilar é o pilar das competências essenciais. Eu já havia dado um panorama sobre ele, que a gente identifica as competências do negócio, traz esse questionamento, traz esse olhar para a organização, né? A gente trabalha as competências da empresa, as competências do cargo, as básicas e as essenciais. As ferramentas que nós utilizamos para isso é o Assessment Coaching, formulário de desdobramento, é um formulário que nós elaboramos, tá? Entrevistas de competência utilizando as técnicas de coaching. O objetivo: realizar um mapeamento comportamental, identificar requisitos técnicos e comportamentais. Quando a gente fala de mapeamento comportamental, é o mapeamento comportamental da organização como um todo. Vocês vão falar, gente, mas uma organização que tem 2.000 vai fazer uma avaliação comportamental em todos eles, porque a gente só consegue ter performance com autoconhecimento, como eu havia dito, né? E trabalhar a automotivação e o engajamento dos colaboradores, a gente já começa aqui, porque no momento que a gente faz o mapeamento comportamental, existe um momento de devolutiva do perfil para eles. E esse momento de devolutiva é riquíssimo, é o momento onde eles realmente se questionam: puxa, eu podia ser diferente, puxa, eu podia melhorar tal situação. Então a gente começa a ganhar o processo de motivação para uma performance deles, né? Indicadores e metas: a partir do momento que nós fizemos aquelas 2 etapas iniciais,
Temos que alinhar o planejamento estratégico à cultura, olhar realmente a estratégia, não deixar a estratégia só no corpo diretivo. A estratégia está realmente alinhada com tudo que a gente falou? Está alinhada? Então vamos definir os indicadores. Os indicadores a gente define, indicadores financeiros, da qualidade, processo, pessoas e materiais. Aqui vale a pena comentar que nós temos o controle de indicadores, são diversos, né? Então a gente precisa realmente ouvir e entender qual a organização se encaixa melhor, tá bom? O objetivo dessa etapa é medir desempenho do negócio, medir as áreas de desenvolvimento de pessoas, o acompanhar a evolução, realizar os ajustes de rota. Ajuste de rota se faz necessário fazer. Em que momento a gente faz esse ajuste de rota? Quando a gente identifica que as competências que a gente está cobrando dos colaboradores não vão auxiliar em nada na estratégia que se deve chegar. Então tem que realmente fazer um ajuste de rota. Vamos lá, a última etapa, que é o aculturamento, que ele vem através do desdobramento. Nós vamos realizar um projeto totalmente personalizado à necessidade da organização. Tá? Então, assim, é sentando com a diretoria, com o RH é nosso parceiro direto nisso, a área da qualidade é extremamente importante estar com a gente, né? E foi juntamente com a área da qualidade, o Anderson está ali, que é meu parceiro, que a gente desenvolveu junto, ele é um técnico na área de qualidade, né? O desdobramento deve ser feito em todas as áreas, em todos os profissionais. Vamos ter os PDIs, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, os PDGs, que é o Plano de Desenvolvimento Geral. O PDI realmente é individual, então assim, são ações que têm a ver com cada profissional. O PDG é o plano onde várias pessoas, foi identificado que várias pessoas tinham a necessidade de trabalhar liderança. Então a gente consegue juntar essas pessoas e consegue também economizar um pouco mais para a organização, né? E o PDP, que é o Plano de Desenvolvimento de Processos. É importante comentar que até toda essa etapa, a área de qualidade está junto com a gente, né? Nós temos o consultor, que é o Anderson de qualidade, e outros também, que trabalham com a gente em parceria. Todos os levantamentos que nós fazemos, a área de qualidade faz com foco em processo, para realmente identificar e fazer os ajustes de rota necessários. Tá? Objetivos dessa etapa é disseminar a missão, visão, valores, a estratégia, as competências essenciais, o engajamento dos colaboradores. Eu vou falar um pouco mais sobre essa etapa na ferramenta, vou mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza, tá? Vamos lá. A organização, no final de todo esse processo, no final do Quality Management Coaching, cada colaborador recebe uma pasta que contém uma carta de agradecimento, assinada inclusive pelos diretores da organização, mostrando o quanto a organização julga importante aquele profissional para que a organização atinja a sua estratégia. Faz toda a diferença. Tá? Em seguida, eles recebem um material de desdobramento. Quando a gente fez todo aquele trabalho com a diretoria, todo o trabalho com os gerentes, né? Os trabalhos individuais, é o momento deles entenderem o que foi feito. Então, qual é a missão, a visão, os valores, a estratégia, as competências essenciais, as competências diferenciadoras, as evidências que a organização traçou para que todos os colaboradores possam chegar. Isso é processo de pertencimento. Cada colaborador entender de fato para onde a organização vai, né? Eles têm também a descrição de cargo, não a descrição de cargo padrão que o RH fica, mas um modelo muito próximo, que geralmente a descrição de cargo fica na mão de quem? Do RH, é óbvio, para uma necessidade de trabalho, para recolocação e assim por diante. Mas eles recebem um modelo que tem qual é a missão do meu cargo, quais são os requisitos de acesso, quais são as competências essenciais, as técnicas, as comportamentais, o que o sistema de gestão da qualidade quer que eu tenha conhecimento. A partir do momento que eles recebem esse material, já entra o senso crítico deles. Eles param e começam a pensar, poxa, peraí,
Se a missão do meu cargo é essa, então eu tenho que ter tal desenvolvimento, e eu não tenho. Então ele vai ser um sinalizador para o desenvolvimento dele, tá bom? Vamos lá. É necessário também, e existe nesse material, um conceito sobre o que é competência. A avaliação de competência, dentro do Quality Management Coaching, existe um momento em que nós sentamos com cada gerente, tá, para identificar quais são as competências essenciais dos cargos que estão abaixo. Identificando tudo isso, a gente faz o processo inverso, por amostragem, dependendo da empresa, se for um número muito grande, ou com todos os colaboradores, quando uma empresa é menor. A avaliação do colaborador sobre as competências, o que ele acha, né? E aí o que acontece? Nesse material, ele vai ter a discrepância ou não, né? Vai ter o alinhamento, o que o gerente diz que são as competências essenciais e que foi totalmente alinhado com a diretoria, e o que os colaboradores pensam. Quando eles olham, eles falam, nossa, então meu gerente quer que eu tenha, a empresa quer que eu tenha tal competência, eu estou achando que não. Então isso ajuda eles também no autoconhecimento. E por fim, nós tem um momento, que é o momento da devolutiva, que é o momento onde a gente trabalha o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. No momento da devolutiva, a gente faz, através de uma escada de metas, né, nós identificamos situação atual de cada colaborador. Qual é a situação atual do colaborador? Quais são as competências essenciais do cargo que ele tem que desenvolver? E ele mesmo, o colaborador, vai desenvolver, ele mesmo vai traçar suas próprias metas. É óbvio que depois validado também com RH, mas é muito interessante. E a gente identifica com o colaborador metas, prazos, né? Bem, vamos lá. E uma última, e em seguida temos também a mola de alavanca. Identificou as competências essenciais, montou toda a escada de metas, todo o plano de ação. Quais são as evidências de que ele de fato vai chegar? Ele por si só vai ter um acompanhamento. É óbvio que o RH, né, também fará o seu acompanhamento, e nós também faremos o acompanhamento em conjunto. Mas ele por si só vai se sentir autossuficiente. E isso é uma ferramenta importantíssima. Pessoal, dentro do modelo do Quality Management Coaching, nos 6 primeiros meses se faz necessário um acompanhamento mensal, para que realmente a gente consiga implantar implantar é uma coisa muito forte, né? Mas quando a gente fala em implantar cultura, realizar aculturamento, é implantar comportamentos de engajamento, né? De motivação, e tem que ter um acompanhamento, porque na primeira briga com o gestor, o profissional pode se desmotivar, e a gente está lá para apoiar. Vamos lá, conclusão então. A nossa conclusão é o seguinte: atualmente o mercado sofre mudanças em ritmo intenso, o que ameaça a sobrevivência de praticamente todas as organizações. Esse cenário as obriga a avaliar a missão, visão e valores com mais frequência, bem como suas estratégias, né? Então, vale a pergunta, quer dizer, o quanto vocês estão fazendo isso? Se não estão, revejam os conceitos, né? Não deixa a missão, visão e valores só no quadradinho, na parede. Bom, a gente espera que o Quality Management Coaching, então assim, espera-se que com o modelo Quality Management Coaching, as empresas possam ter um olhar para esses 4 pilares, que a gente acredita, frente à nossa experiência, que esses 4 pilares são extremamente importantes para a performance, para o engajamento da organização, tá? E aí vem mais uma provocação. A provocação é a seguinte: os recursos de vocês, como estão? Os recursos são valiosos? É raro? É de difícil imitação? É explorado? Se você disse sim a todos eles, parabéns, tá? Porque vocês realmente têm uma vantagem competitiva no mercado. Eu trouxe aqui uma frase que eu gosto bastante: sentir-se útil torna-se uma condição de equilíbrio da personalidade humana. Desta forma, ser produtivo, engajado, comprometido, não é um dever do homem, mas um direito. A organização precisa conceder
esse direito. Tá? Pessoal, espero não ter sido rápida demais, mas eu fico à disposição para esclarecimentos, tá? Aqui ou futuramente. Obrigada. Muito obrigada.